Cheguei! O assunto é exclusão do Simples Nacional, que está fundamentado na resolução CGSN 140, artigo 81. Olha, sabemos muito bem que a empresa, uma pessoa jurídica, que tem uma receita bruta de até 360 mil no ano, pode optar pelo Simples Nacional microempresa. E se a receita bruta for acima deste valor, até 4 milhões e 800, pode optar pelo Simples Nacional na condição de empresa de pequeno porte. Um detalhe importante, o limite do Simples Nacional é 4 milhões e 800 mil, mas é 4 milhões e 800 mil no mercado interno, mais 4 milhões e 800 mil no mercado externo para exportação. Nem por isso eu vou dizer que o limite é o somatório. Aqui é importante você entender que se estourar um dos limites, essa empresa vai ser excluída do Simples Nacional. Então, no mercado interno é vender aqui dentro do Brasil, certinho? Pode vender até 4 milhões e 800. Essa mesma empresa quer exportar? Pode exportar até 4 milhões e 800, certo aí? No entanto, se a exportação ultrapassou 4 milhões e 800, está excluída do Simples Nacional. Ou, se a venda aqui dentro do Brasil ultrapassou 4 milhões e 800, está excluída do Simples Nacional, certinho? Se for excluída do Simples Nacional, só restará a essa pessoa jurídica as alternativas dos regimes normais, como lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, que tem toda uma burocracia e o cálculo é individualizado. Vai ter que calcular o imposto de renda da pessoa jurídica, preencher uma guia e recolher, calcular a contribuição social sobre lucro líquido, preencher outra guia e recolher, e assim fazer com PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, IPI se for indústria, ICMS se for contribuinte do ICMS, ISS se for contribuinte do ISS. Ao passo que você sabe muito bem que, estando no Simples Nacional, tem a comodidade de calcular o DAS e recolher, e no DAS já estarão inclusos até esses 8 tributos de uma só vez. Não é isso? Muito bem. Então, estar no Simples Nacional é um benefício muito grande e, por isso, tem que estar atento na exclusão do Simples Nacional. Por isso, vamos lá. De acordo com o artigo 81, a exclusão do Simples Nacional se dá por comunicação ou, de acordo com o artigo 83, de ofício. Mas tudo começa assim, ó. A exclusão por comunicação, de acordo com o inciso 1º do artigo 81, pode ser por opção. O próprio contribuinte opta em sair do Simples Nacional. Ou obrigatoriamente. Ou seja, o contribuinte infringiu alguma das regras e está obrigado a comunicar que ele está fora do Simples Nacional. Se o contribuinte não comunica, aí o fisco o fará de ofício. Certinho? Como é muito comum, veja que no escritório de contabilidade, os clientes, de repente, deixam de pagar o DAS. Só o fato de deixar de pagar um DAS já é motivo para comunicar à Receita Federal de que esse seu cliente está fora do Simples Nacional. Mas alguém faz isso? Não. Aguarda até janeiro do ano seguinte. Por quê? Porque o contribuinte não comunicou à Receita Federal. Mas a Receita Federal faz a exclusão desse contribuinte lá em janeiro do ano seguinte de ofício. Ou até janeiro. Certinho? E ainda no mês de janeiro, esse contribuinte vai ter o direito de fazer o parcelamento ou pagar e optar novamente pelo Simples Nacional. Não é assim que funciona no dia a dia? Mas regras são regras e você tem que conhecer. Então vamos lá. Para começar, lembre-se, se vai fazer a exclusão por comunicação, onde é que eu faço isso? Existe o aplicativo disponível no portal do Simples Nacional que conversa com você. Quando você entra nesse aplicativo, ele já diz bom dia, boa tarde ou boa noite. E já diz o seguinte, olha, estou vendo que você quer fazer o comunicado de exclusão. Clique aí. É por opção ou obrigatoriamente? Então você vai ter que clicar, certo? E assim você vai seguir o passo a passo e fazer então o comunicado, certinho? Beleza, agora vamos para a prática. Exclusão por comunicação, inciso 1º do artigo 81. Por opção. Há duas situações aqui. Mas já te antecipo. Veja, no Brasil, o regime tributário, CIMEI, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, é irretratável. O que quer dizer? Que se você fez a opção por um regime, ele é válido para o ano todo. Para você mudar de regime, é só no ano seguinte, via de regra. Certinho?
No caso do Simples Nacional, você ainda tem uma colher de chá, que é o mês de janeiro. Então, a linha A, se você comunicar que quer sair do Simples Nacional ainda no mês de janeiro, até 31 de janeiro, o efeito já é a partir do dia 1º de janeiro. Então, o contribuinte comunicou à Receita Federal de que quer sair do Simples Nacional em janeiro, já em janeiro já pode optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Beleza? Agora, se comunicar depois de janeiro, aí perdeu o prazo. Tá aqui, ó. A linha B. Comunicação após 31 de janeiro, o efeito é somente em janeiro do ano seguinte. Certinho? Então, se comunicou aqui após 31 de janeiro de X1, então o efeito é a partir do dia 1º de janeiro de X2. Então, durante X1, vai ter que continuar recolhendo dados do Simples Nacional e optar pelo lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, somente em janeiro do ano seguinte. Beleza? Muito bem. Agora sim, exclusão por comunicação, obrigatoriamente de acordo com o inciso 2º do artigo 81. Primeiro item a ser analisado é isso aqui, ó, a linha A. Excesso de receita bruta acumulada do ano. Primeiro item, está aqui. Digamos que o ano X1 seja um ano calendário e X2 o exercício financeiro, nos exemplos que eu vou citar, tá bom? Aqui no dia 1º de janeiro de X1, até 30 de setembro de X1, já atingiu o limite anual de 4.800.000, antes de chegar ao final do ano, tá vendo? O que faturar aqui em outubro já é excesso. Aí você tem que tomar cuidado com duas coisas. Uma coisa é comunicar a exclusão. Outra coisa é o efeito da exclusão. Então, a comunicação deve ser dada até o último dia útil do mês seguinte ao do excesso. Então, se o excesso está ocorrendo a partir de outubro, então em novembro tem que comunicar à Receita Federal. Certinho? E o efeito já é a partir de novembro, desde que o excesso seja maior que 20%. Ah, então aqui nós temos a questão dos 20%. Até 20% é tolerável. Acima de 20% não é tolerável. Então, nesse primeiro caso aqui, o excesso é superior a 20% de 4.800.000. Tá? O excesso que ocorreu de outubro a dezembro. Nesse caso, no mês seguinte ao excesso de 20%, tem que comunicar. É o que diz a regra. E o efeito já é a partir do mês seguinte a esse excesso de 20%. Tá bom? Se o excesso de 20% ocorreu aqui em outubro, então, em novembro tem que comunicar e a partir de novembro já tem que optar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Você vai ver que esse contribuinte vai dar trabalho para você, contador, porque até setembro vai ter que declarar como Simples Nacional. E outubro, até outubro vai ter que declarar como Simples Nacional. E novembro para diante vai ter que declarar pelo lucro presumido, lucro real ou lucro arbitrado. Beleza aí? Bom, agora, seguindo, item 2. Dentro dos 20% que é tolerável. Está aqui. De janeiro a setembro, tudo bem, atingiu o limite de 4.800.000. Está faturando bem. Certinho? Só que o excesso que ocorreu aqui a partir de outubro, como é que fica? Duas coisas, comunicação e o efeito. O excesso está ocorrendo a partir de outubro, então tem que comunicar em novembro a Receita Federal de que excedeu o limite. Certinho? Agora, o efeito é só a partir de janeiro do ano seguinte, por quê? Porque o excesso não ultrapassou a 20%. É menor ou igual a 20%. Beleza aí? Muito bem. Então, nesse caso, essa empresa vai continuar no Simples Nacional até dezembro. Só em janeiro é que vai mudar para lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. A linha B. Excesso de receita bruta de início de atividade. Isso aqui é uma empresa que foi construída durante um ano calendário. Como é que fica? Veja. Digamos que o início de atividade foi aqui em fevereiro. Certinho? E aí, eu tenho que calcular o limite proporcional. Digamos que o limite proporcional atingiu em setembro. Como se calcula? 4.800.000 dividido por 12 dá 400.000. Certinho? De fevereiro até dezembro são 11 meses. Então dá um limite proporcional de 4.800.000. Então atingiu 4.400.000. Atingiu o limite de 4.400.000 já em setembro.
Nesse caso, em outubro já está tendo excesso. Se esse excesso ultrapassa 20%, no mês seguinte ao do excesso de 20%, tem que comunicar à Receita Federal. Só que tem o seguinte, o efeito é retroativo desde o início da atividade. Ó. Isso quer dizer que essa empresa nova aqui nunca foi do Simples Nacional. Por isso, é que você, contador, quando seu cliente senta aí com você, tem que tomar cuidado de ter ali um plano de negócio para saber que essa empresa, que projeção ela tem de receita. Se souber que a projeção de receita vai ser uma escala que vai ultrapassar a 20% do limite proporcional que você conseguiu calcular aqui, já ela está iniciando aqui em fevereiro, então até dezembro ela tem um limite proporcional de 4.400.000. E já dá para saber de antemão, numa projeção, se ela vai ultrapassar em mais de 20%. Se for ultrapassar em mais de 20%, não vale a pena estar no Simples Nacional, porque o efeito vai ser retroativo ao início de atividade. Imagine, já vinha recolhendo pelo Simples Nacional e agora vai ter que voltar lá atrás e recolher por outro regime, né? E você vai ter um trabalhão para ter o ressarcimento desse valor que recolheu já pelo DAS, que vai ter que recolher pelo lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, sem poder abater o DAS. Esse DAS você vai ter que buscar outro mecanismo que ao longo do curso eu explico como se faz a recuperação disso. Certo? Bom, agora a segunda situação de uma empresa nova, início de atividade. Ó. Mesmo exemplo, de fevereiro a setembro, 4.400.000 reais é o limite. Certinho? Muito bem. E aí, outubro já está tendo excesso. Esse excesso chegou a dezembro, não ultrapassou a 20%. Claro, há que se comunicar a saída, né? A comunicação é feita sempre no mês seguinte ao do excesso. Certinho? Agora, o efeito, neste caso, é só em janeiro do ano seguinte. Beleza? Muito bem. Agora, vamos para outras situações. C. Incorrer nas hipóteses de vedações do artigo 15, exceto os dos incisos 1º, 15º e 26º. Comunicação no mês seguinte, efeito mês seguinte. Aqui eu te explico. Veja, quando você vai constituir uma empresa, aliás, quando você vai fazer uma empresa optar pelo Simples Nacional, naquele momento você tem que verificar se essa empresa não fere nenhum dos 26 itens de vedações previstos lá no artigo 15. Então, o artigo 15 está lá. Situações que proíbem uma empresa de optar pelo Simples Nacional. Se ela tem dívida tributária, não pode optar pelo Simples Nacional. Se ela tem sócio pessoa jurídica, não pode optar pelo Simples Nacional. Se ela participa do capital de outra pessoa jurídica, ela não pode optar pelo Simples Nacional. Certinho? Mas quando você abriu a empresa ou fez a opção pelo Simples Nacional, essa empresa estava direitinho, atendia os requisitos do artigo 15. Não tinha nenhuma vedação. Aí ela optou pelo Simples Nacional. Certinho? Depois de alguns anos, ela foi e feriu um dos itens do artigo 15. Por exemplo, admitiu sócio pessoa jurídica. Se admitiu sócio pessoa jurídica, perdeu totalmente o direito ao benefício do Simples Nacional. Nesse caso, no mês seguinte tem que comunicar à Receita Federal que ela perdeu. Certinho? E o efeito de exclusão já é no mês seguinte. Então, no mês seguinte, já tem que sair do Simples Nacional e optar pelo lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Beleza? D. Aqui eu quero que você entenda também o seguinte, ó. Quando se diz exceto inciso primeiro é porque trata de receita bruta, que foi tratada aqui em cima. Inciso 15 é isso aqui, ó. Foi tratada a parte aqui. Possuir débito com o INSS ou com as fazendas públicas, federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Comunicação no mês seguinte e o efeito é no ano calendário seguinte. Esse é o que os contadores estão mais acostumados.
O seu cliente, quando não paga um DAS no prazo, ela já está com uma dívida. Porque quando você faz o DAS, você tem que entrar no sistema da Receita Federal, que é o PGDAS-D, não é isso? O que significa PGDAS-D? Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional Declaratório. Esse declaratório quer dizer que é confissão de dívida. Então, quando você roda o DAS, está confessando dívida. Certinho? E aí tem um prazo para recolher, que é até o último dia útil do mês seguinte. Não recolhendo neste prazo, já está nessa situação aqui de possuir dívida, tá? Que você não suspendeu por judicialmente nem extrajudicialmente. Então você está devendo. Isto aqui já é motivo para essa empresa ser excluída do Simples Nacional. Então, o contador já tinha que comunicar à Receita Federal. Aí eu te pergunto, algum contador comunica? Claro que não. Por quê? Porque o contador sabe muito bem que durante o ano o seu cliente atrasa mesmo, um ou outro, né? Os mais organizados acabam se atualizando durante o ano, tem muitos que não conseguem pagar, principalmente na crise, etc. Mesmo porque o contador é sábio e sabe muito bem que tem um prazo até janeiro do ano seguinte, que vai ocorrer o seguinte: o contador não comunicou que o seu cliente deixou de pagar um DAS. Ele estava obrigado a comunicar, mas não comunicou. Não é isso? E quando o contribuinte não comunica, o que acontece? O fisco o fará de ofício. Isso quer dizer que lá em janeiro, no ECAC da empresa, está informando que, olha, você foi excluído do Simples Nacional. Certo aí? Não se desespere. Por quê? Porque você ainda tem até 31 de janeiro para fazer o pagamento ou parcelamento para que suspenda a exigibilidade. E aí vai ter o direito de optar novamente pelo Simples Nacional, e isso virou um ciclo de realidade das empresas. A maior parte são inadimplentes e acaba tendo que parcelar e jogar a dívida para frente e optar novamente pelo Simples Nacional. Não é isso? Mas regras são regras. Então lembre-se que, se você está fazendo, por exemplo, uma prova do Conselho Federal de Contabilidade, ou até mesmo de um concurso de auditor da Receita Federal, você já sabe que o fato do contribuinte deixar de recolher um DAS, ou recolher o INSS, DAS do DAR do INSS, por exemplo, né? Então o que acontece? Esse contribuinte, porque veja, no anexo 4 do Simples Nacional tem que recolher o quê? O INSS à parte, não é isso? Então, se deixa de recolher o INSS à parte, ou deixa de recolher o DAS, né? Então esse contribuinte perdeu o direito ao Simples Nacional e tem que comunicar no mês seguinte, e a exclusão só vai ocorrer no ano seguinte, lá em janeiro do ano seguinte, tá bom? Por último, for constatado, isso aqui é grave, ó, quando do ingresso no Simples Nacional, que a ME ou EPP, a microempresa ou empresa de pequeno porte, incorria em alguma das vedações do artigo 15. Exclusão com efeito desde a data da opção. Tá lá. Né? Às vezes eu estou no grupo aí dos contadores e fico vendo as conversas à distância. Há contador que diz, não, meu cliente feria o artigo 15, mas assim mesmo eu forcei a barra aí, incluí essa empresa no Simples Nacional e deu certo. Será que dá para dormir com a consciência tranquila no travesseiro? Claro que não, porque por essa regra, o que acontece? Passa-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, de repente lá no 6º ano, o fisco diz, olha, você, contribuinte, 5 anos atrás, optou pelo Simples Nacional e você não tinha direito à opção pelo Simples Nacional. Então veja que está no 6º ano, mas está dentro dos prazos dos 5 anos de... Então aí o que acontece? O contribuinte, então, não tinha o direito de optar pelo Simples Nacional por alguma das vedações. Forçou a barra e optou. O fisco lá na frente descobre e comunica de ofício que você, contribuinte, está excluído do Simples Nacional desde o momento em que você fez a opção. O que acontece com essa empresa?
Desde o momento que ela fez a opção, ela tinha que optar pelo lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Então ela vai ter que fazer isso agora, retroagido. Se optou, por exemplo, pelo lucro presumido, vai ter que recolher IRPJ, CSL, PIS, COFINS, CPP, IPI, ICMS, ISS, tudo separadinho desde aquele mês passado, com todos os acréscimos, certo? E agora entrar com o procedimento de recuperar o DAS que foi recolhido, porque você não abate o DAS nesses casos aí, certinho? Muito bem, se você gostou deste conteúdo, dê logo uma porrada aí no like. E olha, não se esqueça de se inscrever neste canal, acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E se você quer saber dos cursos que esse professor ministra, quer saber mais detalhes, clique aí na descrição deste vídeo. Tamo juntos!